Aqui, Jonas, alguns, com certeza você, quase todos aqui já ouviram a história de Jonas, onde Jonas recebe uma palavra de Deus para pregar a Nínive, e Jonas fica morrendo de medo, né, por essa ordem, porque é uma ordem que traz um grande temor no coração de Jonas, porque o povo de Nínive é um povo completamente pecador, um povo selvagem, um povo que tem muita maldade, era um local, um covil de ladrões, cidade conhecida como ladrões, cidade onde pegavam os profetas e cortavam as suas mãos, cortavam os seus pés, colocavam argolas, né, na boca, nas orelhas dos profetas e puxava pelo meio da rua, né, cortavam as grávidas no meio, tiravam os bebês, né, era um local de imoralidade sexual, de violência, é um lugar de grande destruição, um lugar lugar ruim, gente. Imagina um lugar ruim, né? Se a gente acha que o Brasil está ruim, né? Nínive era muito pior. E aqui, esse homem, Jonas, esse profeta Jonas, ele recebe essa palavra: vai para Nínive, e ali prega o evangelho. Meu irmão, ele já passou na cabeça dele e ficou pensando toda a maldade que os homens de Deus receberam, toda a maldade que aquele povo fazia, né? Passou na cabeça dele aquela viagem de mundo de Bob, não sei se você já passou por isso, mas começa a passar um filme de tudo que aconteceu, o que pode acontecer com você, e as pessoas já falando: olha, Jonas, você vai para Nínive, lá vão te matar, vão matar a sua família, lá acabam com os profetas. Aquilo passou tudo na vida de Jonas. Aquela palavra de Deus, o mandamento de Deus, uma ordem de Deus de pregar o evangelho em um outro lugar, tudo veio ao coração de Jonas, e eu tenho certeza que ele ficou morrendo de medo. Ele ficou temoroso, eu falei assim: meu irmão, eu não vou para lá. A palavra fala que ele pegou então um barco, desceu a Tarsis, direção a Tarsis, e falou assim: vou pegar um barco em direção contrária para Jope, e lá eu vou se esconder de Deus. E vocês conhecem a história, e ele entra no barco, no meio do barco há uma grande tempestade, né, e Jonas está dormindo, escondido no meio do barco, que não quer ser descobrido por ninguém, e do nada as pessoas começam a chamar todo mundo que está no barco, porque tem alguma coisa errada. Eles pensam, os marinheiros falam assim: alguém fez alguma coisa contra Deus, porque tem uma tempestade terrível. Jogaram todas as bagagens, nada resolveu. Então chamaram Jonas lá embaixo, falaram assim: tem aquele homem lá embaixo, chama ele. E quando chega Jonas, perguntam para Jonas: Jonas, está devendo alguma coisa? Jonas, imagine, né, olha para baixo e fala assim: estou devendo. O Deus Altíssimo, o Senhor qual eu sirvo, o Senhor qual eu sou adorador, o Deus o qual eu tenho Ele no meu coração, Ele me mandou para pregar o evangelho num lugar, a palavra de arrependimento, e eu tenho fugido. E fala que aqueles marinheiros logo ficaram temorosos, porque é o Deus Todo-Poderoso, já tinham ouvido falar sobre as histórias a respeito de Deus, e pegam e falam assim: então tá bom, o que a gente faz? Você fala assim: me joga no meio do mar. Meu irmão, né, não sei a coragem desse homem, né, de ser jogado no meio do mar. E a Bíblia fala que ele é jogado no meio do mar. E logo em seguida, o que acontece? O peixe, um grande peixe, vai lá e engole aquele homem. Né? Não sei se você acredita, né, se aquele homem foi engolido pelo peixe, mas se a palavra tivesse falado que Jonas engoliu o grande peixe, eu teria acreditado, porque a palavra fala, a palavra é verdadeira. E ali fala que ele ficou durante 3 dias, 3 noites, no meio da barriga do peixe, lá no ventre do peixe. Meu irmão, quem gosta no final da feira do lado da peixaria? Alguém gosta? Meu irmão, não, eu não gosto, gente, é um negócio fedido. Não sei se você trabalha com peixe aqui, se tem alguém, me perdoa, né? Mas é bom sempre comprar um bom ar e atacar ali do lado, no final, né? Tô brincando. Mas é fedido. Agora imagine, 3 dias na barriga, no ventre de um peixe. Meu irmão, é para qualquer um se arrepender, não é verdade? É para qualquer um pedir perdão a Deus. Talvez você está numa barriga do peixe há algum tempo. Talvez Deus te deu uma ordem para você fazer alguma coisa, Deus te determinou que você venha fazer alguma coisa, mas você não está fazendo. E muitas vezes, para que Deus venha trazer você de volta, Ele precisa mandar você para onde? Para a barriga do peixe. E na barriga do peixe, meu irmão, o que recebe é os detritos daquele peixe que come a sujeira, aquele fedor, porque você está na barriga do peixe. Porque muitas vezes você não recebeu, você não quis acatar aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus o ordenou a fazer. Você fugiu do caminho de Deus. E muitas vezes a gente fica pensando: mas Deus,
Porque o Senhor está permitindo que eu esteja nesse jeito, nessa bagunça, nesse fedor de vida, né? Tudo está dando errado. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e quando a gente acha que estamos fazendo certo, ou que nós estamos fazendo de acordo com o nosso coração, meu irmão, muitas vezes Deus permite que a gente vá lá no ventre do peixe. Lá embaixo, onde há um sofrimento, onde nós aprendemos, onde nós temos que nos arrepender. Nós somos forçados muitas vezes a viver um arrependimento, porque Deus nos coloca em um lugar de arrependimento, um lugar de choro, um lugar onde nós não vemos a luz, um lugar onde nós não vemos alegria, um lugar onde nós não vemos vida. Ali não tinha vida, dentro da barriga do peixe não tinha vida, não tinha esperança. Não tinha, eu imagino que Jonas já estava pensando, eu não tenho como sair aqui. Como eu vou sair dessa barriga desse peixe? Eu vou virar, não sei, dejeto de peixe. Talvez era o pensamento dele. Mas, sabe, eu entendo que, como fala Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam quando você caminha com Deus. Quando você tem Deus servindo a Deus, ainda que você esteja muitas vezes desobedecendo a Ele, sabe, Deus Ele vai te trazer de volta, Deus vai te corrigir, Deus vai te colocar no lugar onde você muitas vezes vai chorar, onde você vai apanhar, onde você fala assim, mas Deus, por que o Senhor colocou isso? Meu irmão, é permissão de Deus. O povo quando caminhava pelo deserto, Deus o tirou do Egito, e eles estavam quase 40 anos, e o povo fez tudo ao contrário. O deserto é a opção do povo, foi a opção do povo, não foi a opção de Deus. O deserto foi um lugar onde Deus tratou eles, porque eles quiseram viver daquele jeito. Irmão, não sei porque eu estou falando isso, não tem nada a ver com a minha mensagem. Mas tem coisa que acontece assim. Sabe, a Síria era a capital, Nínive era a capital da Síria, lugar de destruição. Lugar onde Deus, essa foi a primeira vez que Deus pretendeu destruir a Síria. Foi a primeira vez. Mas, Nínive, obrigado pela correção. Não foi a primeira vez que Deus, teve outro momento que Deus falou que destruiu Nínive no caso. Nesse momento Deus não destruiu, mas houve um outro momento dentro de 200 anos, que Deus trouxe uma mensagem onde Deus destruiria Nínive. Como eu falei, Nínive era a capital da Síria, hoje conhecido como Mossul, né? Não sei se vocês sabem, até alguns, 1 ano, 2 anos atrás, era o local principal do Estado Islâmico, né? A cidade principal, um lugar onde Deus já tinha falado que seria um lugar de destruição, uma maldição foi jogada sobre esse país. Meu irmão, então imagine, né, esse local, Nínive, era um lugar horrível. Ali estava Jonas no meio da barriga, falou assim, eu não quero para Nínive, porque é um lugar terrível. Se Deus falar para você hoje, vai lá para Mossul pregar o evangelho para o Estado Islâmico, né, não sei, talvez sua reação seja a mesma de Jonas, né, eu vou fugir. Não, eu não vou, manda lá o pastor Nê, né, é mais fácil mandar ele, né, que explodam ele lá, não sei, talvez é mais fácil. E ali Deus permite que aquele homem seja jogado fora, seja vomitado pelo peixe, e ali começa um novo momento. Jonas 3 fala que Deus dá a oportunidade, e Jonas volta a Nínive, e vai a Nínive, e quando ele começa a pregar o evangelho, a Bíblia fala que eles demorariam 3 dias para percorrer a cidade toda, e fala que Jonas começou a anunciar, só que ele estava tão veloz para terminar, ele estava com tanta velocidade para terminar aquele negócio, né, porque ele estava com tanto medo, ele percorreu a cidade todinha, anunciando, em 40 dias, Deus vai destruir essa nação, ou você se arrepende ou Deus vai destruir. Deus vai destruir ou você se arrepende. Meu irmão, a Bíblia fala que houve um dos maiores avivamentos, talvez que já possa ser escrito, onde uma nação toda, milhares, centenas de milhares de pessoas se converteram, mudaram a sua história. O rei decretou um jejum, falou, todos agora vão estar em jejum, para que Deus venha perdoar a nossa nação. Não, que coisa poderosa, E eu quero falar um pouco sobre esse mover de Deus, esse avivamento que Deus tem, essa mudança de vida, essa mudança de estrutura.
essa mudança de história. Eu creio, meu irmão, que da mesma forma que Deus fez com Nínive, Deus levou profetas a trazer o arrependimento, e aquele povo recebeu uma mensagem de Deus, e aquele povo se arrependeu, aquele povo que era um povo completamente deturpado, um povo completamente maldoso, um povo completamente ímpio, e Deus o perdoou, Deus mudou a sua história. Agora, se Deus fez isso naquele povo, por que Deus não pode fazer com a nossa nação? Por que Deus não pode fazer com o nosso povo? Por que Deus não pode escrever a história sobre São Vicente, sobre nossa nação? Um profeta percorreu uma nação toda para anunciar o Evangelho. Pelo menos aqui a gente tem quase 500 profetas. Nós temos aqui 500 pessoas que estão dispostas a anunciar o Evangelho, amém? A falar do amor de Deus. Somente um homem trouxe uma mudança para uma nação grande naquela época, trazendo a mensagem de avivamento, trazendo a mensagem de transformação. Eu creio que, o que gera essa mudança, o que gera esse avivamento, o que gera uma mudança de uma nação, primeiramente eu vejo que precisa existir um arrependimento verdadeiro em nossos dias, em nossos corações. Um arrependimento onde entra em nossos corações e muda as nossas vidas. Eu não estou dizendo somente do arrependimento da pessoa que é do mundo, ela passa a aceitar a Jesus, ela se converte, ela faz as suas classinhas, e no final do ano vamos lá e batizamos ela, damos um caldo nela, ela vira crente, ela usa roupa de crente, ela usa paletó, ela passa a comprar a Bíblia, faz parte do mercado gospel do Brasil. Não! Eu estou falando sobre um arrependimento, onde nosso coração cria um confronto todos os dias, com mudança, com transformação, uma mudança que entra em nossas mentes e que realmente mudar a vida, as nossas vidas, o local ao qual nós vivemos. É a mudança que vem do poder de Deus. Romanos 12:2 fala para nós nos amoldarmos do padrão do mundo. E quando o Senhor fala sobre arrependimento, quando a palavra fala sobre arrependimento, nós não podemos de forma alguma nos amoldar nesse padrão, porque muitas vezes quando a gente aceita Jesus, as pessoas já falam ali, já vai mais um crente, olha, aceitou Jesus, olha, vai lá, dá oferta e dízimo para o pastor, dá o salário para o pastor. Eu quero te falar que quando você aceita Jesus, você agora tem no seu coração um padrão de um novo homem, uma nova mulher de Deus. Eu quero te falar que Deus te chamou para você fazer diferença nessa nação, nesse país. Deus não chamou para você somar mais um cristão, somar sendo mais uma pessoa, sendo mais um número. Meu irmão, me desculpa, de número não faz diferença nenhuma. A gente precisa de profetas que oram, de mulheres de Deus que se levantem em oração e paguem o preço diante de Deus, homens e mulheres que estavam caminhando numa direção, mas começam a caminhar numa outra direção e vivem o Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos. Ontem, no retiro, eu falei sobre Enoque, e o que me chama a atenção da história de Enoque, é que Enoque, ele era uma pessoa, como a Bíblia escreve, era o 7º homem depois de Adão, mas a Bíblia escreve que ele tinha os mesmos afazeres que eu e você tínhamos. A Bíblia fala muito pouco, mas descreve e dá para entender que aquele homem, ele tinha sua esposa, ele tinha o seu trabalho, ele tinha os seus filhos, mas ele caminhou e agradou a Deus a sua vida toda. Ele era um homem diferente, é um homem que caminhou com Deus, que agradou a Deus. Algumas traduções falam que ele viveu em comunhão com Deus, que ele viveu fielmente ao Senhor. Eu entendo que quando nós realmente vivemos um arrependimento, onde nós entendemos que num dia nós fomos escravos, e hoje nós não somos mais escravos, que hoje nós passamos a ser servos e filhos de Deus, a minha concepção muda, e eu começo a entender que, onde eu vou, eu sou um Enoque, eu sou uma mulher de Deus. Onde eu vou, eu sou um instrumento de bênção, como Enoque. Enoque tinha sua filha, seu filho, a sua esposa, o seu trabalho, mas no seu trabalho, na sua casa, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus afazeres, ele caminhava com Deus, ele era um homem de Deus.
Ser homem de Deus e mulher de Deus não convém somente ao líder, ao pastor, mas ser homem e mulher de Deus que anda com comunhão com o Senhor, que anda fielmente ao Senhor, é para todos os filhos do Senhor, são para todos nós. São para todos nós. A Bíblia fala que houve uma mudança por completo, uma mudança por total. Quando existe um avivamento, existe uma mudança de caráter. Quando existe um avivamento, existe uma mudança de todas as formas, de todas as classes sociais, de todos os jeitos, de tudo que você imagina que pode ser, é completamente transformado. Alguém falou assim, que os homens chamavam os puritanos, que eram um grupo que vivia em santidade, que buscava santidade na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Eles acreditavam que quando o homem nasce outra vez, existe uma mudança nele, e é possível que ele e outras pessoas vejam isso. A diferença daqueles que são regenerados para os que não são, eles devem apresentar mudanças em pensamentos, sentimentos e conduta. Quando eu sou salvo, quando eu vivo uma transformação do Senhor, que nós cremos que nossa igreja é uma igreja transformada, uma igreja salva, uma igreja liberta. Eu tenho mudanças de pensamentos, de sentimentos e conduta. Eu sou completamente diferente do que eu era. É claro que de vez em quando vem algo do passado na sua vida, não vamos ser nem um pouco hipócrita. De vez em quando parece que vem um reflexo daquilo que você vivia, o diabo joga coisa na sua mente, no seu coração, e você passa, muitas vezes, de alguma forma você praticou alguma coisa errada, mas na sua conduta em geral, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus diferente, você é alguém completamente mudado, alguém que odeia o pecado, que odeia o mundo, que odeia as coisas de Satanás. O avivamento, ele traz mudança de conduta, de sentimento. Me faz pensar que nossa nação, falam que é 20% cristã, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu fico pensando na minha cabeça, né? Eu não sei se eu viajo muito, ou fico pensando em muitas coisas, mas se realmente nós somos 20% dessa nação, qual o impacto que nós poderíamos fazer nessa nação? Se nós fôssemos 20% realmente de verdade de cristãos transformados pelo poder de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, 20% é 1/5 da nação. Imagine, meu irmão, se nós começássemos a mostrar para o mundo quem nós somos, se nós começássemos a mostrar a conduta de transformação, o que Deus fez em nossas vidas, o testemunho de tantos irmãos maravilhosos, nós temos testemunhos lindos dessa igreja, como Deus resgatou, como Deus libertou, como Deus transformou. Meu irmão, é uma história mais linda que a outra. É uma história mais maravilhosa que a outra, como Deus transformou o casamento, como Deus restaurou os lares, como Deus abençoou, meu irmão, cada milagre maravilhoso de Deus. Se nós mostrarmos ao mundo quem nós somos, se nós levarmos essa mensagem de Cristo, eu tenho certeza que nós vamos mudar essa nação em Cristo Jesus. Mas você precisa mostrar, você precisa falar. Jonatas Eduardo falou assim: aqueles que são realmente convertidos são novos homens, novas criaturas, novos não somente por dentro, mas por fora. São santificados completamente, em espírito e alma, corpo. As coisas antigas se passaram, todas as coisas se tornaram novas. Eles têm novos corações. As pessoas que são convertidas têm novos olhos, têm novos ouvidos, novas línguas, novas mãos, hoje no dia seriam novos dedos, novos pés. Isso é uma nova conversa e prática. Elas caminham uma vida nova e continuam a fazer até o fim da vida. Quando eu sou salvo em Cristo Jesus, quando eu vivo uma vida de transformação, quando o Senhor nos usa para trazer a mensagem da cruz, nós mudamos completamente a conduta. Eu quero que de coração você possa pensar hoje: Senhor, será que o Senhor tem me mudado de verdade? Será que eu tenho vivido como um cristão verdadeiro? Será que eu tenho vivido como alguém que realmente me recebeu a mensagem da cruz, e a mensagem tocou o coração e queimou o seu coração? Será que realmente eu estou vivendo como um homem, uma mulher de Deus?
Ou será que eu tenho sido meramente um religioso que cumpre tabela dentro da igreja? Não, meu irmão, eu tenho certeza que nesse lugar tem tantos homens de Deus e mulheres de Deus. A última coisa que a gente quer ter é religioso. Eu tenho certeza que essa igreja não tem religioso. A gente vai lutar para não ter. Se você vier com religiosidade, meu irmão, eu posso te falar, procura uma outra igreja. Mas não fica aqui não. Porque aqui nós queremos pegar a mensagem que transforma, a mensagem que santifica, a mensagem que liberta, a mensagem do poder de Deus, a mensagem que realmente entra no seu coração e faz o coração queimar, e faz o coração chacoalhar. Quando nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, como foi falado, o Jonathan Eduardo falou, tem uma nova conversa, um novo ouvido, uma nova língua, mudamos nossos hábitos, paramos de murmurar um pouco, paramos de ser rebeldes, desobedientes, a mentira sai do nosso coração. Eu tenho certeza que Deus Ele quer agir em nossos corações, nós precisamos viver como filhos, não mais como escravos. Recentemente, algum tempo atrás, tem uma vizinha nossa, que eu conversando com ela, e ela um dia falou que ela tinha, sua mãe era tantos anos, não sei quantos anos, né? Ela já é senhora, mas falou da mãe dela, a mãe dela já morreu, mas devia ter mais de 100 anos atrás. E ela contou que a mãe dela tinha um rapaz que era um escravo. E na época que houve a libertação, a abolição dos escravos, aquela mulher falou para o seu escravo, falou assim, a mãe dela falou assim, você pode ir embora, você está livre, é lei que você esteja livre. E aquele escravo, aquele senhor, falou para sua mãe, falou assim, não, eu não vou para nenhum lugar, eu não sei fazer nada, eu não sei viver sem ser escravo. Eu nasci escravo, eu vou ser escravo para sempre. Isso deve ter, de acordo com o que ela falou, deve ter uns 40, 50 anos atrás, que aconteceu esse fato, que resolveu viver dessa forma. Sabe, tem muitas vezes nós como cristãos estamos do mesmo jeito. Deus nos libertou, Deus nos transformou, Deus pagou um alto preço, o preço de sangue. E muitos de nós preferimos viver muitas vezes como escravos, vivendo debaixo da maldição de Satanás. Uma segunda coisa que acontece quando há uma mudança, um avivamento, quando há uma mudança de Deus, o arrependimento, quando houve lá em Nínive, é que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Há um enchimento do Espírito Santo de Deus quando há arrependimento. Primeiro, o Senhor Ele limpa a nossa casa. O Senhor limpa a tua vida. Ele te comprou, te tirou da escravidão, comprou o seu título de escravo, que você era escravo, não tinha vida, você já estava para a destruição. O Senhor te compra, o Senhor te faz filho, te dá novas roupas, o Senhor limpa o seu coração, te faz novo. E a consequência disso é o enchimento do Espírito Santo no seu coração. É o enchimento de Deus na sua vida. É o encher o seu coração da presença dEle. Antes era aquilo que era mundano, antes era aquilo que era sujo, aquilo que era pertinente a Satanás. Hoje, o Senhor te coloca os dons, os talentos, o Espírito Santo, os frutos dEle na sua vida. E você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é cheio desse Espírito Santo. Um escritor chamado J.C. Ryle disse assim, no ano de 1979, John Wesley e George Whitefield foram incendiados pelo fogo dos céus de forma agressiva. Eles não esperaram os pecadores virem até eles. Os dois buscaram eles em todas as partes. Os pecadores não estavam seguros em nenhum lugar. Meu irmão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando o seu coração queima, você quer mostrar para as pessoas aquilo que você está vivendo. De repente você não seja um grande evangelista, como eu não sou o maior evangelista da face da terra. Eu não sou um grande evangelista saindo pregando por tudo que é lugar, mas eu quero anunciar aquilo que está dentro de mim. Eu quero compartilhar com as pessoas que estão próximas de mim. Eu quero mostrar para as pessoas, eu quero influenciar aqueles que estão ao meu lado, a mensagem de Cristo. Eu quero queimar os corações que estão ao meu lado. Eu quero que as pessoas que estão ao meu lado queimem como eu.
Quando o seu coração está pegando fogo e você se aproxima de outra pessoa, aquela pessoa também passa a queimar por Deus, mas se o seu coração está vazio, se o seu coração, está com vírus, se o seu coração está com praga, está com pecado, a pessoa que está do seu lado vai pegar a mesma praga que você. A pessoa que está do teu lado vai pegar o mesmo vírus, o vírus da reclamação, o vírus da rebeldia, o vírus do pecado, mas se você está com o seu coração cheio pela presença de Deus, onde seu coração queima, onde você ora, onde você jejua, onde você lê a palavra, onde você fala sobre a mensagem de Cristo, as pessoas do seu lado, elas vão ser influenciadas por esse poder, elas vão ser influenciadas por essa mensagem, vai sair fogo do coração das pessoas que estão próximas de você, porque você está cheio do fogo, está cheio da graça, cheio da presença de Deus. Você crê nisso, amém? Irmão, se você não crê nisso, me desculpa. A gente tem que crer na mensagem. A gente tem que viver com pessoas que estão vivendo nos últimos dias. Pessoas preparadas para a obra de Deus. A gente não está de passagem nesse mundo somente para curtir a vida. Nós estamos à espera da eternidade, onde o Senhor nos levará. Quando nós chegamos à eternidade, o Senhor irá nos colocar na parede e perguntar o que nós fizemos com os 11 talentos que o Senhor colocou nessas mãos. O Senhor vai perguntar o que você fez com aquilo que Ele depositou nas suas mãos. O que nós falaremos ao Senhor? Qual será a nossa resposta a Deus? Deus, como a parábola dos talentos, Deus, o Senhor me deu uma grande empresa e eu fiquei muito rico. E eu curti muita vida, mas eu esqueci de usar isso para a tua honra e glória. Meu irmão, eu te pergunto, o que você vai fazer quando chegar diante do Senhor? O que você vai fazer diante do Senhor? O que você vai apresentar diante do Senhor com a sua vida? Eu passei minha vida toda estudando. O que você fez com os seus estudos para honrar a Deus? O que você fez com a sua capacidade para honrar a Deus? Aqui não se trata de você se virar um líder religioso ou não, mas de no seu lugar você honrar o Senhor com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Com a capacidade que Deus colocou nas suas mãos, será que você tem honrado a Ele? Na sua simplicidade, será que você tem honrado a Ele? Do seu jeito que Deus colocou nas suas mãos, será que você tem honrado a Ele? Meu irmão, Pedro era somente um pescador. Pedro era somente um homem que devia andar maltrapilho. Que cheirava peixe, né? Acabei de falei mal dos pescadores. Não, aquele que cheira peixe, né? Cheirava peixe, as suas roupas cheiravam peixe. Não devia cortar a barba bem. Não sei nem se sabia escrever direito. Nem sei se sabia falar direito. Mas a palavra fala que quando o Espírito Santo do céu desceu sobre a vida de Pedro, quando houve avivamento lá na igreja de Atos, Pedro, ele continuou sendo pescador, mas ele se tornou um pescador cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus. Ele falava com o pescador, ele fedia com o pescador, ele andava com o pescador, mas era alguém fedia, cheirava mal, se arrumava mal, mas cheio do poder de Deus. Eu te falo, você pode continuar vivendo a vida que Deus colocou você para viver, mas cheio da presença de Deus. Você pode continuar sendo um professor que Deus colocou, te deu o talento de ser professor, mas seja um professor cheio do poder de Deus. Você de repente é um motorista, que você seja um motorista cheio do poder de Deus. Deus nos colocou nessa terra para queimar. Deus nos colocou nessa terra para influenciar o mundo. Nos fala, a Bíblia nos diz que nós somos sal e nós somos luz. Se o sal não tem como salgar, do que vale o sal? Se o sal perdeu o seu sabor, do que vale o sal? Nós vivemos, Deus nos chamou para ser sal. Deus nos chamou para salgar, para mudar, para dar gosto, para dar vida, para conservar. Deus nos chamou para influenciar o mundo no qual nós vivemos. Deus nos chamou para levar essa mensagem a outros. Quando Deus Ele quer fazer alguma coisa, quando Deus enche pessoas, meu irmão, a gente não tem capacidade de enxergar o que pode acontecer. Alguns sabem que eu sou meio apaixonado
gosto de história, de avivamento, de avivadores. E cada história que eu vejo é uma mais bonita que a outra. E eu gosto de contar um pouco da história do país que eu vivi, que eu fui missionário, porque eu consigo enxergar o que aconteceu. Eu consigo enxergar as pessoas saindo das igrejas que eu participei, as igrejas que estavam fechadas. Eu consigo enxergar em 1914 e 15, um pouco mais de 100 anos atrás, os irmãos adorando a Deus e o fogo desceu sobre a igreja. E o mover de Deus, onde varreu um bairro, uma geração toda, moveu um país todo, onde acabou com tudo que é tipo de prostituição, de drogas, de bagunça, de bares, acabou até com o time de futebol, de rugby, acabou, e as pessoas iam para a igreja adorar a Deus e passavam a noite, e o pastor falava assim: tá bom, irmão, amanhã você tem que trabalhar, e os irmãos saíam da igreja para ir embora, e ali no meio da rua eles começavam a adorar a Deus. Eu fico pensando, fala que as pessoas estavam andando pela rua adorando a Deus, e os vizinhos começaram a ouvir. As pessoas que não foram na igreja começaram a ouvir adoração no meio da rua, já era de madrugada, e as pessoas que estavam na rua começavam a descer no meio da rua, que coisa mais louca. E aqueles que não foram para a igreja começaram a fazer o culto no meio da rua para adorar a Deus. E todo mundo ia trabalhar no outro dia, que coisa maluca. Eu não sei se você consegue entender isso, de repente não consegue, eu também não entenderia, mas quando Deus ele começa a agir, coisas loucas acontecem, coisas que nossos olhos não enxergam. Falei algumas vezes que Deus ele tem uma porção do impossível, de milagres para cada um de nós. Deus tem uma porção de coisas milagrosas para cada um de nós, mas muitos de nós não desfrutamos desses milagres, por falta de fé, de falta de enxergar, por falta de comunhão com Deus, por falta de caminhar com Deus, por causa de religiosidade, por causa de limites, porque, tá bom até aqui, eu estou bem vivendo dessa forma, desse jeito está bom, não preciso orar, não preciso jejuar, para que jejuar? Eu gosto de comer o pãozinho, o café da manhã, é tão gostoso o pãozinho na chapa, com aquele cafezinho com leite, é uma delícia. Meu irmão, eu sou gordinho, eu gosto de comer, meu pai também, dá para perceber, ninguém fala isso para ele, Mas, quando você começa a jejuar, quando você começa a separar o seu tempo para estar com Deus, você começa a separar dias em jejum, coisas que você não enxergava, você passa a enxergar. Quando você começa a jejuar, a frieza que habitava no seu coração, ela começa a ir embora. O mundanismo que estava no seu coração, ele vai embora, e a presença de Deus toma conta do seu coração. Mas para isso, eu preciso me preparar para aquilo que Deus quer fazer, eu preciso me preparar para a obra do Senhor, se preparar para ser usado por Deus. Deus ele quer derramar a porção dele, Deus quer derramar sobre nós, a igreja do Senhor, Deus quer derramar sobre a Peniel, meu irmão, mas será que nós estamos preparados? Será que nós estamos prontos para receber e viver? Ontem, como eu disse, estava lá no retiro de jovens, e a noite foi um momento muito gostoso, um derramar de Deus, maravilhoso, e eu já tinha passado por essa oportunidade em retiro de jovens algumas vezes, e sempre ministrado, e ontem Deus fez, quando eu estava pregando, uma coisa maravilhosa de Deus, e eu fiquei pensando, quantas vezes e quantas pessoas que estiveram passando por esse momento de Deus, sendo cheio por Deus, e quando passou não guardou, não soube usar os instrumentos, não soube usar a graça que Deus derramou, enterrou aquilo que Deus colocou e não fez nenhuma diferença. Irmão, eu quero que você, hoje, quando você for embora desse lugar, você fique pensando o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Como Deus quer te usar nesse tempo, Deus quer te usar nessa nação, nessa cidade, mas será que o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Com essa porção que Deus tem colocado, Deus vai te cobrar um dia isso. Eu sei que Ele vai cobrar de mim também. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Quando existe um avivamento, tudo muda, meu irmão. Tudo muda. Eu poderia falar sobre esse assunto aqui mais 2 horas, só que não dá para falar. Acho que não tem tempo aqui. Mas, quando eu começo a olhar a história de alguns homens de Deus,
Homens que oraram horas e horas por dia. Deus fazia coisas maravilhosas. Homens que oravam diante do Senhor e Deus respondia todas as orações possíveis. A minha oração é que nós devemos entender o compromisso de oração pela nossa nação, pelo nosso país. Que Deus, Ele quer fazer alguma coisa no nosso tempo, mas será que nós estamos se preparando para aquilo que Deus vai fazer? Será que existe um preparo nos nossos corações? Ou será que eu fico pensando, não, isso aqui é problema do pastor, é problema do meu líder de célula? Eu quero te falar que o problema Deus deu para você. Não é um problema, é um privilégio de você servir a Deus, de você fazer parte do mover de Deus. A gente ora para um movimento de Deus, um mover de Deus, desde que eu sou pequenininho, desde que eu tenho não sei quantos anos, e orava antes de eu nascer. Mas eu creio, meu irmão, que Deus está chegando o momento disso acontecer, mas a gente precisa se preparar, a gente precisa buscar mais o Senhor, a gente precisa se consagrar mais, a gente precisa pagar mais um preço diante do Senhor, viver o evangelho mais intenso diante de Deus. Mais intenso é você gastar mais tempo em oração, mais tempo em estudo da palavra de Deus, mais tempo em se comprometer em ser influência no mundo e levar a mensagem de Cristo. A Bíblia fala que Deus perdoou o pecado daquela nação de Nínive, perdoou o pecado daquela nação, e Deus, aquele povo se arrependeu e a sua história foi mudada. Quando as nações, vários lugares do mundo, quando está de mal a pior, existe um poder de Deus, uma ação de Deus, a nação muda por completo. Não sei se vocês sabem, mas a Coreia do Sul, a questão de 50 anos atrás, era uma nação completamente falida. Uma nação destruída pela guerra. O Japão destruiu, a Segunda Guerra Mundial destruiu. Um país que as pessoas não tinham comida nenhuma. Há 50 anos atrás, não tinham comida, não tinham o que comer, mas pessoas começaram a se reunir pelas madrugadas, pessoas começaram a orar, jejuar, pessoas começaram a pagar um preço. A Bíblia fala que houve um enchimento do Espírito Santo lá na Coreia. Pera, a Bíblia não, a história, as pessoas falam que houve um enchimento lá na Coreia. As igrejas hoje, aquela nação é uma nação onde de repente tem a maior porcentagem de cristãos do mundo. Aquela nação, se eu não me engano, é a 8ª ou 9ª nação mais rica do mundo, depois de 50 anos. Uma nação onde, depois do Brasil, os Estados Unidos, é a nação que manda mais missionários no mundo. Uma nação onde mudou completamente, todas as camadas sociais mudaram, porque pessoas começaram a orar e pagaram um preço diante de Deus. Conta-se que, se você chega na Coreia de madrugada, às 4 horas da manhã, você vai perceber pessoas caminhando para tudo que é lugar. Pessoas indo orar nas suas igrejas. Pessoas indo aos montes orar. Várias pessoas, porque eles têm um compromisso de orar pela nação deles, pelo povo deles. O que Deus pode fazer se a gente se levantar, entender? O que Deus pode derramar, a presença dEle, mudar a nossa história, se a gente entender o mesmo compromisso. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a você se colocar de pé. Vou pedir para os meninos cantarem uma canção diante do Senhor. Eu quero, não vou convidar você aqui na frente, não vou te convidar, mas no seu lugar, eu quero que você ore ao Senhor. Senhor, muda em mim, transforma o meu coração. Se existe razão para viver um arrependimento verdadeiro, eu não estou vivendo. Se eu ainda vivo como escravo, que o Senhor me mude. Ou de repente você tem vivido como mais um religioso e não tem vivido esse enchimento de Deus. Eu quero te convidar também a você fazer a mesma oração. Deus, me enche, sopra o teu Espírito Santo sobre mim, sopra o teu Espírito Santo sobre o meu coração. Eu não quero ser mais um cristão normal, eu não quero ser mais um cristão cumpridor de tabela, mas eu quero ser uma mulher, um homem que é influenciado, que é cheio do Espírito Santo de Deus, que leva a mensagem, que influencia pessoas por causa do amor de Deus. Eu não vou te convidar aqui na frente, porque eu entendo que todos nós precisamos viver isso. Todos que estão nessa sala precisamos viver esse avivamento de Deus.
Eu quero que no seu lugar você venha se colocar diante de Deus e orar ao Senhor em nome de Jesus.